Boa noite! Hoje vamos explorar um dos lugares mais estratégicos e sensíveis do planeta, cuja importância vai muito além das fronteiras regionais. O mundo respira aliviado, mas as recentes tensões mostraram como a estabilidade global depende de uma faixa de água estreita, o Estreito de Hormuz. Por ali, passa diariamente uma quantidade impressionante de petróleo, fundamental para abastecer economias em todos os continentes. Para entender sua importância, localize-o no mapa. É a única saída do Golfo Pérsico para o Oceano Aberto, separando o Irã de Omã. Essa localização faz do estreito um verdadeiro gargalo para o comércio internacional de energia. No ponto mais estreito são apenas 39 quilômetros de largura, mas o canal seguro para navios é ainda menor, tornando-o vulnerável a bloqueios e conflitos. Qualquer incidente ali pode interromper o fluxo de petróleo e gás natural, afetando mercados globais em questão de horas. Superpetroleiros cruzam ali diariamente, exigindo navegação precisa sob vigilância constante. A presença militar é intensa, com navios de guerra patrulhando a região para garantir a segurança da passagem. O Estreito de Hormuz é um dos principais pontos de estrangulamento do planeta, vital para a economia mundial. Aproximadamente 1/5 do petróleo consumido globalmente passa por esse corredor todos os dias. Quando bloqueado, mesmo por pouco tempo, o impacto é sentido globalmente. Filas de navios se formam, portos ficam congestionados e o abastecimento de energia é ameaçado. A crise recente e o cessar-fogo de ontem deixaram claro: governos, empresas e cidadãos sentem diretamente os efeitos de qualquer instabilidade ali. Decisões tomadas a milhares de quilômetros de distância podem impactar o preço do combustível no seu posto local. O preço dos combustíveis e a economia mundial estão ligados a esse corredor. Uma simples ameaça de bloqueio já é suficiente para fazer os mercados financeiros oscilarem e os preços dispararem. Hormuz é mais do que uma rota. É a artéria energética do planeta, conectando nações, economias e pessoas em uma dependência silenciosa, mas fundamental para o mundo moderno. O controle do Estreito de Hormuz é disputado entre Irã e Omã, mas a realidade é ditada pelo poder militar. O Irã domina o norte, com forças navais e mísseis prontos para fechar o estreito se desejar. Omã, ao sul, mantém neutralidade e atua como mediador, buscando estabilidade. A presença internacional, especialmente da Marinha dos Ewalda, garante a liberdade de navegação, mas também aumenta tensões. O equilíbrio entre força militar e diplomacia mantém o estreito aberto, mas a qualquer momento esse equilíbrio pode ruir. Hormuz é um jogo de poder constante, onde cada movimento é observado pelo mundo. O Estreito de Hormuz é a principal rota de exportação de petróleo do mundo, conectando o Golfo Pérsico aos oceanos e, consequentemente, aos mercados globais. Por suas águas estreitas e estratégicas, passam diariamente navios carregados de energia que abastecem países em todos os continentes. Além do petróleo, o gás natural liquefeito, especialmente do Catar, também depende dessa passagem para chegar a destinos distantes. Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no planeta atravessa o Estreito de Hormuz diariamente, tornando-o um verdadeiro gargalo energético global. Praticamente todo o gás natural liquefeito exportado pelo Catar, um dos maiores produtores do mundo, passa por ali antes de seguir para a Europa e a Ásia. Países como China, Japão, Índia e Coreia do Sul são altamente dependentes desse fluxo constante para manter suas indústrias, transportes e economias funcionando sem interrupções. Qualquer interrupção, mesmo que breve, pode provocar aumentos imediatos nos preços globais do petróleo e do gás, afetando mercados financeiros e consumidores em todo o mundo. Isso pode desencadear crises energéticas em vários continentes, impactando desde grandes cidades até pequenas comunidades.
O GNL que passa por Hormuz é fundamental para a geração de eletricidade em muitos países, garantindo luz e energia para milhões de pessoas. Além disso, ele é essencial para o aquecimento de lares em regiões frias da Europa e da Ásia, especialmente durante o inverno rigoroso. O impacto de qualquer crise no Estreito de Hormuz é sentido em todo o planeta, inclusive no Brasil, que também depende do equilíbrio dos mercados internacionais de energia. Hormuz é, sem dúvida, o elo central da cadeia energética global, conectando produtores e consumidores de energia em todos os continentes. Sua vulnerabilidade representa a vulnerabilidade de todos nós, mostrando como o mundo está interligado e dependente desse ponto estratégico. Em abril de 2026, ataques israelenses ao Hezbollah levaram o Irã a fechar o Estreito de Hormuz, bloqueando toda a navegação comercial. A Guarda Revolucionária Iraniana militarizou a área, paralisando o fluxo de petróleo e gás. O mundo entrou em alerta máximo, com os Hezbollah mobilizando forças e mercados em pânico. O impasse durou semanas, com negociações intensas para evitar uma guerra direta. O Irã exigia o fim dos ataques israelenses para reabrir o estreito, enquanto Israel resistia. Finalmente, um cessar-fogo mediado pelos EUA trouxe alívio temporário, mas a crise expôs a fragilidade do sistema global. O Estreito de Hormuz mostrou seu poder de paralisar a economia mundial. O fechamento do Estreito de Hormuz disparou o preço do petróleo, levando o barril a mais de $120. Esse aumento repentino não só impactou os mercados de energia, mas também gerou uma onda de preocupação em todo o mundo, já que o petróleo é fundamental para o funcionamento da economia global. O encarecimento do petróleo alimentou a inflação global, elevando os custos de transporte, produção e até mesmo dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Famílias e empresas sentiram um impacto direto no bolso, tornando o cenário econômico ainda mais desafiador. O dólar se valorizou rapidamente, pressionando moedas emergentes, como o real brasileiro, e dificultando ainda mais a vida de países dependentes de importações. Importações e viagens internacionais ficaram mais caras, afetando consumidores e empresas que dependem de produtos e insumos vindos do exterior. Bolsas de valores ao redor do mundo despencaram, refletindo o medo de uma recessão global e a incerteza sobre o futuro da economia. Empresas de transporte e indústria enfrentaram custos crescentes, com navios parados e fábricas preocupadas com o abastecimento de matérias-primas. Com o anúncio do cessar-fogo, o preço do petróleo caiu rapidamente, o dólar perdeu força e o clima de tensão nos mercados começou a se dissipar. As bolsas de valores se recuperaram, trazendo alívio para investidores e sinalizando uma possível retomada da confiança. O Ibovespa bateu recorde, mostrando como os mercados são sensíveis e reagem rapidamente a qualquer notícia sobre a situação em Hormuz. Cada notícia sobre o estreito provoca reações imediatas e intensas nos mercados globais, influenciando decisões de investidores, governos e empresas em todo o planeta. O mundo financeiro gira em torno da estabilidade dessa passagem estratégica, que conecta produtores e consumidores de energia. Hormuz é o verdadeiro termômetro da economia mundial, e qualquer instabilidade ali pode mudar o rumo dos mercados em questão de minutos. A crise em Hormuz chegou ao bolso do brasileiro. Combustíveis, gás de cozinha e alimentos subiram rapidamente. O dólar alto encareceu viagens, produtos importados e insumos industriais, pressionando ainda mais a inflação. Empresas repassaram custos ao consumidor, reduzindo o poder de compra da população. Houve temor de desabastecimento, mas a ANP garantiu estoques e acalmou o mercado. A volatilidade das bolsas dificultou o planejamento das empresas e aumentou a incerteza. O episódio mostrou como o Brasil, mesmo distante, é vulnerável a choques externos.
Hormuz é um lembrete de nossa dependência do cenário global. O cessar-fogo mediado pelos Spikersínia e a reabertura de Hormuz trouxeram alívio imediato aos mercados. O petróleo despencou, o dólar recuou e as bolsas dispararam, inclusive o Ibovespa. A expectativa é de queda nos preços dos combustíveis no Brasil nas próximas semanas. Analistas alertam: o acordo é temporário e as tensões persistem. Israel e Irã mantêm posições firmes, e a paz ainda é frágil. O mundo comemora, mas sabe que a estabilidade em Hormuz é incerta. Cada novo conflito pode reacender a crise a qualquer momento. Existem oleodutos alternativos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, mas juntos transportam menos de 25% do volume que passa por Hormuz. O restante do petróleo ficaria retido em caso de bloqueio prolongado. Oleodutos são caros, vulneráveis e insuficientes para substituir Hormuz. Rotas marítimas alternativas são inviáveis economicamente. A infraestrutura global foi construída em torno do estreito. Sem diversificação energética, o mundo segue refém de Hormuz. A crise de 2026 deixou claro: não há substituto viável no curto prazo. A reabertura de Hormuz traz alívio, mas revela a vulnerabilidade global a um único ponto geográfico. O Irã mostrou que pode interromper 20% do petróleo mundial, expondo uma fragilidade sistêmica. Rivalidades regionais mantêm o estreito sob constante ameaça. Para o Brasil, a lição é buscar autonomia energética e diversificar parcerias. Investir em renováveis e refino nacional é essencial para resistir a choques externos. Hormuz simboliza a interdependência global. Um evento ali afeta todos nós. A paz exige diplomacia persistente e cooperação internacional. Até lá, o mundo seguirá atento a cada movimento nas águas de Hormuz.